Fala aí, trader! Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como operar suportes e resistências de uma forma simples e altamente lucrativa. Você aprenderá como identificar suportes e resistências e também aprenderá a operar utilizando esses suportes e essas resistências. Nesse vídeo mostrarei tudo. Mostrarei como identificar as regiões de entrada, os pontos exatos das entradas e também onde colocar os stops e os alvos. Você aprenderá que não precisa ser um gênio superdotado para encontrar as melhores oportunidades de trades utilizando suportes e resistências. Na verdade, você vai ver que é bem mais simples do que parece e bem menos complicado do que muita gente ensina por aí. Então já se prepara, porque hoje vem pedrada. Suportes e resistências. E aí de cara você já veio me falar: a costa, eu já sei traçar. É só traçar uma linha aqui, 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 né? Mais ou menos. Bom, eu vou começar te explicando os conceitos basilares. E isso é muito importante. Então anota aí. O que é um suporte? Suporte nada mais é que uma região de preço onde existe uma maior probabilidade de entrada de compradores. Então é isso aqui. Isso aqui é um suporte, isso aqui é um suporte, isso aqui é um suporte. E notem que eu falei probabilidade, porque no mercado financeiro não tem como saber com 100% de certeza onde os compradores realmente vão entrar. E digo mais, quem falar para você que sabe com 100% de certeza onde os compradores realmente vão entrar, é mentira! Essa pessoa está mentindo para você. Porque depois que o movimento passa, fica fácil dizer aqui: isso aqui é um suporte, isso é um suporte, isso aqui é um suporte. Mas isso até minha filha que tem 14 anos sabe. E só saber isso não vai fazer você lucrar aqui no mercado financeiro. O que você precisa saber identificar são possíveis pontos de suporte no futuro, não o que já passou. Então, como seu objetivo é encontrar regiões de um evento que ainda vai acontecer, você tem que usar a probabilidade a seu favor. Então, suportes são regiões com maior probabilidade de entrada de compradores, beleza? E resistência? Conceito de resistência é uma região de preço onde existe uma maior probabilidade de entrada de vendedores. E eu quero reforçar aqui, eu quero que você entenda, para você vencer no mercado financeiro, você deve sempre buscar operações com maior probabilidade de acerto. E claro que, aliado a isso, você precisa ter um bom gerenciamento de risco e também ter muita disciplina para executar suas operações. E se você não tem gerenciamento de risco, seu problema acabou agora. Baixe totalmente grátis a planilha Day Trade mensal, que simplesmente é a melhor ferramenta de gerenciamento de risco que você encontrará no mercado. Beleza, Costa, eu já baixei, só que eu não tenho disciplina. Calma, jovem. Você está no canal Acosta Trader. Baixe também de forma totalmente gratuita a planilha da disciplina. Essa planilha já tem ajudado milhares de traders a solucionar esse problema que é a indisciplina. Então já baixa agora. Todos os links estão aqui na descrição. Beleza, Costa, vou baixar. Muito bem, jovem. Mas voltando aqui, como eu encontro esses pontos de suporte e resistência? Boa pergunta. Você vai usar o bom e velho Price Action. Você vai olhar somente a movimentação do preço. Note o seguinte: dentro das movimentações que o mercado faz, existem momentos que o preço está caindo. E aí, de repente, ele para de cair e começa a subir. O que isso significa? Que nessa região, os compradores demonstraram mais força. Eles defenderam a queda e continuaram comprando cada vez mais alto. E aqui, nesse outro exemplo, note que o mercado está até subindo, mas chega um momento que ocorre a entrada de vendedores que defendem aquela posição. E após isso, continuam vendendo cada vez mais baixo. E nós chamamos essas regiões de pontos de inflexão. É onde existe uma mudança de direção do mercado. Ok, Acosta, entendi. Então, são nessas regiões que nós marcamos os suportes e as resistências, fazendo isso com linhas horizontais, que é a forma mais simples de operar suporte e resistência. Hoje, por exemplo, aqui no mini índice, eu fiz aqui algumas marcações nos pontos de inflexão. E note aqui, aqui nesse ponto, o mini índice sentiu essa região aqui, sentiu e está querendo cair. E vejam que essa região foi uma resistência aqui, no dia de ontem. É aquela velha história, o preço tem memória, né? E é por isso que suporte e resistência funciona de verdade. Essa outra região aqui, por exemplo, foi um ponto de inflexão no dia de hoje mesmo, E chegou aqui, o que aconteceu? Sentiu e começou a subir. Vamos dar um panorama geral aqui, do mini índice hoje. Foi um dia até bom. Eu fiz um pouco mais de R$300 aí
usando a minha estratégia rastreadora de tendência. E olha aqui, ó, eu nem entrei quando deu o primeiro sinal aqui. Eu entrei somente aqui na confirmação, bem aqui, ó. E olha só, chegou a dar 700 pontos. Mas eu peguei pouco mais de 300 pontos. Pulei fora, sexta-feira, né? Não gosto de dar mole, não. Teve um aluno meu que acabou de mandar uma mensagem aqui no celular, pegou essa subida aí, pegou 1.100 pontos no mini índice. Então, em dias de tendência, é dia para ganhar muito dinheiro. O link dessa estratégia tá aí na descrição também. E vamos voltar para o conteúdo. Então, você já aprendeu o que é um ponto de inflexão, e nós traçamos linhas horizontais. E só quero te lembrar que suporte e resistência não é só horizontal. No caso aqui, ó, uma linha de tendência de alta, ou também numa linha de tendência de baixa. E pode, inclusive, ser um suporte e uma resistência dinâmica, ou seja, ela não é estática, ela se move constantemente. Um exemplo bem claro disso, e você conhece muito bem, é a média móvel. Em uma tendência de alta, a média móvel serve como suporte, um suporte dinâmico. Já em uma tendência de queda, a média móvel serve como uma resistência dinâmica. Talvez até eu grave um vídeo sobre suportes e resistências dinâmicos e inclinados. Deixa aqui nos comentários se você quer um vídeo sobre esse tema. Se tiver bastante comentário, eu gravo e posto aqui para você. E aproveita e já deixa um like no vídeo, para saber se você está gostando do conteúdo. E assim eu gravar cada vez mais vídeos para você. E entra também no canal Acosta Trader lá no Telegram. Lá eu posto vídeos exclusivos, vídeos que eu não posto aqui no YouTube. Então já entra lá. O link está na descrição. Nesse vídeo aqui, eu quero focar somente nos suportes e resistências estáticos, nos horizontais, que são baseados nos pontos de inflexão, que são os mais básicos e mais simples, mas por incrível que pareça, são mais assertivos. Beleza, agora que você já aprendeu a identificar um suporte e uma resistência horizontal, eu vou te mostrar quais são os suportes e resistências mais importantes e como operar utilizando esses suportes e essas resistências. Porque diferente do que muita gente fala por aí, não são todos suportes e resistências que a gente deve operar. Isso é muito importante. Você precisa aprender isso aqui. E eu preciso da sua atenção total agora. Eu quero que você entenda o seguinte: não existe uma forma única de operar usando suportes e resistências, porque vai depender do contexto de mercado, do cenário atual daquele ativo que você vai estar operando. E nessa questão de contexto, basicamente eu vou dividir em dois. O primeiro são mercados direcionais, que são mercados em tendência de alta e tendência de baixa. O segundo são mercados laterais, onde a tendência é de lateralidade. E é muito importante você saber fazer essa distinção, beleza? Isso vai ser um divisor de águas na sua carreira como trader. E para esse vídeo não ficar muito longo, muito cansativo, hoje eu vou te ensinar a operar os mercados direcionais, que são as tendências de alta e de baixa, que na verdade são os mais simples de operar e é o mais indicado para quem está iniciando. Em mercado lateral, nós operamos de forma diferente e talvez até eu grave um vídeo para falar de como operar mercado lateral. Se você quiser esse vídeo, diz aí nos comentários que eu gravo. Pois bem, mercados direcionais. Em uma tendência de alta, por exemplo, a característica principal de uma tendência de alta é que os fundos e os topos são sempre mais altos, cada vez mais altos. Então nós temos aqui os suportes, que são regiões de predominância de compradores. Note que o preço bateu aqui e subiu. Então aqui teve uma predominância de força compradora. Por outro lado, nessas regiões aqui, que são as resistências, a predominância são dos vendedores. Ah, já sei, Acosta. Aprendi. Então eu devo comprar suporte e vender resistência? Beleza, obrigado. Já aprendi. Vou ficar rico agora. Calma, jovem. Não é bem assim. E eu quero que você anota isso que eu vou te falar agora. Em uma tendência de alta, você deve dar total importância aos suportes. E você deve desprezar totalmente as resistências. E por que, Acosta? Porque em uma tendência de alta, a probabilidade maior é que as resistências sejam rompidas. E com relação aos suportes, numa tendência de alta, a probabilidade é que eles sejam respeitados. A resistência, nesse caso, serve só como parâmetro para você saber qual é a próxima possível região de suporte. Como assim, Acosta? Agora complicou. Calma aí. Para te explicar isso, eu tenho que te falar de um conceito muito importante, que é a mudança de polaridade de suportes e resistências, também conhecido como o princípio da inversão.
Em resumo, esse conceito diz que quando uma região de suporte é rompida, ela muda de polaridade e se transforma em uma resistência. Por outro lado, quando uma resistência é rompida, ela muda de polaridade e se torna um suporte. Existe uma explicação lógica para isso acontecer, mas eu vou deixar para gravar um vídeo só sobre esse tema, porque senão esse vídeo vai acabar só amanhã. Comentem aí se vocês querem que eu também grave um vídeo sobre esse tema. Eu vou trazer ele de forma detalhada para vocês. Mas continuando aqui. Sabendo desse conceito, em uma tendência de alta, devemos procurar pontos de suporte para entrar na compra, pois nesse caso, nós temos dois fatores aí que aumentam a nossa probabilidade de acerto. Qual que é o primeiro? A gente está operando a favor da tendência, porque a gente está procurando compra, ok. E além disso, a gente vai procurar entradas em pontos de suporte. Então, na prática, como que funciona? E nós temos o suporte e aqui é a resistência. Na tendência de alta, a resistência é rompida e vira um suporte, uma região onde provavelmente os compradores entrarão novamente. Fazendo isso, usando esses dois fatores a nosso favor, que é entrar a favor da tendência, comprar a favor da tendência de alta e também entrar em pontos de suporte, faz com que a probabilidade de acerto das nossas operações aumente consideravelmente. E só para lembrar aí os desavisados que em uma tendência de alta, nunca venda resistência. Beleza, Costa. Já sei a região ali que eu vou entrar. Mas como eu sei o ponto exato da entrada? Boa pergunta. Vou te responder agora. Após identificarmos a região da entrada, o que precisamos é de um sinal. E esse sinal vem demonstrado no próprio gráfico, por um candle ou por uma sequência de candles, também chamado de gatilho de entrada. O candle martelo, por exemplo, é um ótimo sinal de presença forte de compradores. E por quê? Vamos olhar aqui um pouco a psicologia por trás de um candle do tipo martelo. Então aqui nesse candle, o preço abriu aqui, nessa região, vendedores entraram, levaram o preço para baixo, mas antes da vela fechar, os compradores retomaram o movimento e fecharam quase na máxima. Então houve uma reversão total do candle. Essa é a leitura correta do candle martelo. Então, sempre que esse tipo de candle aparecer em uma região de compra, em um suporte, em uma tendência de alta, esse é o gatilho de entrada. E lembrando que não é só o martelo, tá? É qualquer candle ou sequência de candles que represente a entrada de compradores. Um engolfo de alta, por exemplo, um marubozu de alta, por exemplo. Ou seja, todos os padrões de candle que signifiquem entrada de compradores. Beleza. Então como que a gente faz a entrada aqui? Colocamos uma ordem de compra aqui, no rompimento da máxima do martelo, stop abaixo da cauda do martelo e o alvo no mínimo 2 vezes o tamanho do stop. Por exemplo, se esse stop aqui dá R$200, seu alvo tem que ser no mínimo R$400. Isso para você ter um risco-ganho positivo no longo prazo. Vamos ver aqui a continuidade dessa operação. Olha só, subindo, rompeu o topo, alvo, certo? Já em uma tendência de baixa, é exatamente o contrário. Aqui nós focamos e damos total atenção às resistências e deixamos o suporte só como um nível de referência para as próximas resistências. Então temos suporte rompido, vira resistência. Então esperamos o preço recuar até essa região, que era um suporte, agora virou uma possível resistência. Chegou na região, precisamos do quê? De um sinal, de um gatilho de entrada. Nesse caso, pode surgir uma estrela cadente, por exemplo, que é um candle totalmente inverso ao martelo. Esse candle aqui significa entrada pesada de vendedores no final do candle. A entrada é feita no rompimento da mínima da estrela cadente, o stop acima da cauda, risco 1, alvo 2. Ou seja, o alvo sempre 2 vezes maior que o stop. E vamos ver aqui essa operação? Olha só. Foi. Comece hoje ainda a executar esse operacional aqui e logo você verá os resultados aparecerem. Um forte abraço. Valeu!